falar de um efeito que era observado e que foi elucidado por meio de uma ideia de Compton que fez uso da teoria de Einstein, mediante a qual ondas eletromagnéticas monocromáticas são compostas por fótons. Essa é a teoria de Einstein e que Compton fez uso dessa teoria para explicar esse efeito. O efeito é o seguinte, e depois de elucidado por Compton, passou a receber esse nome de efeito Compton. Você envia uma onda eletromagnética monocromática, caracterizada por um comprimento de onda lambda, ou, se quiser, por uma frequência, mas eu quero lembrar que a relação entre o comprimento de onda e a frequência, que muitas vezes a gente usa a letra Ni para designar a frequência, especialmente em se tratando de fótons, lambda vezes Ni é igual a C, a velocidade da luz no vácuo. Então, nós temos uma onda monocromática, que pode ser caracterizada ou pela frequência ou pelo comprimento de onda, incidindo sobre um elétron, e o que se observa é que a onda eletromagnética sai numa direção em relação à direção incidente, caracterizada por um ângulo θ, e o que é curioso é que a onda eletromagnética muda o comprimento de onda, muda a frequência. Então, esse é o fenômeno, o efeito. Uma onda eletromagnética, ao incidir sobre um elétron, ela muda a sua frequência e essa alteração da frequência depende do ângulo θ. Isso é um efeito interessante. Como é que Compton elucidou isso? Ele partiu do pressuposto de que eu posso considerar esse efeito como sendo o resultado da colisão de um fóton. Agora, eu não estou tratando de onda, é isso mesmo. Eu estou tratando de partícula, porque essa é a ideia de Einstein. Então, eu estou considerando a colisão, usualmente a gente chama essa colisão de um fóton. Usualmente a gente usa a letra gama, colidindo com um elétron em repouso, produzindo no estágio final um outro fóton, poderíamos chamar de gama-linha, mas o mesmo elétron, mas num outro estado. Portanto, vamos chamá-lo de E'. Compton elucidou esse efeito, explicou por que ele acontece, analisando colisões. Colisão de um elétron com um fóton, resultando no estágio final num elétron com um certo momento e agora, visão de Compton, temos aqui o quê? Um fóton. Tenho um fóton incidindo, batendo, colidindo com o elétron. No estágio final, eu tenho um elétron e um fóton. Só que este fóton tem, claro, uma energia diferente. E por isso, né, tem um comprimento de onda diferente. Muito bem, então, se essa é a ideia, vamos fazer como Compton fez, e olhe que isso valeu o prêmio Nobel para Compton. Porque foi, de certa maneira, uma das primeiras evidências para a teoria corpuscular da luz. A luz composta por partículas denominadas fótons.
E por isso valeu o prêmio Nobel para Compton. Bom, como é que nós fazemos? Temos aqui um problema envolvendo colisão elástica de duas partículas. Uma partícula que é o fóton, a outra partícula é o elétron. Depois temos o fóton e o elétron. Ora, o que a gente deve fazer é simples. Vamos usar as leis de conservação. Sim, estou falando de partículas elementares, então temos aqui duas leis de conservação. Vamos considerar o elétron no início em repouso, depois não. Ele tem um momento linear depois da colisão. Temos, portanto, duas leis de conservação. A primeira lei estipula que P antes é igual a P depois. E, portanto, o que é P antes? O P antes é o momento do fóton, e nós vamos denominar o momento do fóton inicial como sendo apenas P. O fóton tem um momento P inicialmente. Mas o momento do elétron antes, mas o elétron estava em repouso, portanto, mais zero, é igual ao momento depois. Agora, depois, nós temos sim o elétron com um momento que decidimos chamar de P e, o momento do elétron. O elétron tem um momento, e nós temos agora que levar em conta o momento do fóton, que eu vou chamar de P'. O fóton tem um momento P'. Concluímos, portanto, dessa equação que o momento do elétron é igual ao momento do fóton antes da colisão menos o momento do fóton depois da colisão. Vamos guardar esse resultado aqui, vamos utilizá-lo depois. A segunda equação que eu devo utilizar é a conservação da energia, ou seja, a energia antes é igual à energia depois. A energia antes ela é composta de dois termos. Em primeiro lugar, temos a energia do fóton, mas a energia do fóton é igual ao momento do fóton vezes C. Esta aqui é a energia do fóton. Isto aqui advém do fato de que a energia de uma partícula é igual à raiz quadrada de P2C2 mais M2C4. Se a partícula não tem massa, como é o caso do fóton, a energia dela é igual a P vezes C. Portanto, a energia do fóton é igual a PC. Temos a energia do elétron que estava em repouso, portanto, a energia do elétron é igual à sua energia de repouso, que é ME vezes C ao quadrado. A energia depois tem dois pedaços. A energia do elétron, que é raiz quadrada de P do elétron ao quadrado vezes C2, mais a massa do elétron ao quadrado vezes C à quarta potência. Essa aqui é a energia do elétron, mais a energia do fóton. Portanto, mais P' vezes C. É a energia do fóton depois. Ora, a partir dessa equação, eu concluo que PC menos P'C mais ME
vezes C ao quadrado é igual a raiz quadrada de P e ao quadrado vezes C ao quadrado mais ME ao quadrado vezes C à quarta potência. Agora eu vou utilizar um outro resultado que também proposto por Einstein, é que a energia de um fóton, esta mesma energia aqui, é igual a H vezes Ni. Ni, agora sim, estamos fazendo uma relação da energia do fóton com a frequência da radiação eletromagnética. Portanto, eu vou substituir por PC por Hni. Ora, fazendo isto, eu tenho a seguinte relação entre agora as frequências. Hni menos Hni' mais Me vezes C ao quadrado é igual a raiz quadrada de P e ao quadrado vezes C ao quadrado mais Me vezes C ao quadrado, isso aqui ao quadrado. E agora vou elevar esse membro aqui ao quadrado, vou fazer a mesma coisa em relação ao segundo membro. Fazendo isto, eu vou encontrar a seguinte relação. Hni menos Hni' mais Me vezes C2. Agora, ao quadrado é igual a PE ao quadrado vezes C ao quadrado mais Me vezes C ao quadrado. E agora, claro, eu tenho isto aqui ao quadrado. E agora, vamos lá. Eu tenho Hni menos Hni' ao quadrado. Eu estou elevando isso aqui ao quadrado, mais 2 vezes Me vezes C ao quadrado vezes Hni menos Hni'. Tenho este ao quadrado, 2 vezes esse, mais esse aqui ao quadrado. Mas esse aqui ao quadrado cancela exatamente esse aqui. Portanto, isto aqui é igual a PE vezes C ao quadrado. Então, eu tenho P do elétron ao quadrado vezes C ao quadrado é igual a tudo isto. Vamos reescrever isto aqui de uma outra forma. Eu vou então escrever que P vezes C ao quadrado é igual a H ao quadrado vezes Ni menos Ni' ao quadrado mais 2 vezes Me vezes C ao quadrado vezes H vezes Ni menos Ni'. Muito bem, agora vamos olhar para esse termo aqui. Vamos voltar para esse termo e vamos elevar esse termo aqui ao quadrado. Elevando ao quadrado, eu tenho que PE ao quadrado é igual a P2 mais P' ao quadrado, esse aqui ao quadrado, mais esse aqui ao quadrado, menos 2 vezes P escalar P', o que significa que este termo é igual a P ao quadrado
menos, ou melhor, mais, P' ao quadrado, menos 2 vezes P vezes P' vezes cosseno do ângulo θ. Agora, eu vou multiplicar esse termo por C ao quadrado. Então, eu tenho C2 vezes PE ao quadrado é igual a P2 mais P' ao quadrado. Agora, eu tenho C ao quadrado aqui, eu tenho C ao quadrado aqui, e eu tenho menos 2 vezes PC vezes P'C vezes cosseno do ângulo θ. Agora, eu uso o seguinte fato. Cp é a energia do fóton, e essa energia é igual a hν. Portanto, eu concluo que C2PE ao quadrado é igual a H ao quadrado vezes Ni ao quadrado mais H ao quadrado vezes Ni' ao quadrado menos 2 vezes H ao quadrado Ni vezes Ni', H'Ni' vezes cosseno do ângulo θ. Muito bem, agora eu tenho essas duas expressões, esta aqui, e eu vou igualá-las. Portanto, eu concluo que H ao quadrado vezes Ni menos Ni' ao quadrado mais 2 vezes a massa do elétron vezes C ao quadrado vezes H vezes Ni menos Ni', esse é o primeiro termo, é igual ao segundo. O segundo é H2, Ni2, mais H2, Ni' 2, menos 2 vezes H ao quadrado, vezes Ni' vezes cosseno do ângulo θ. Agora, vamos lembrar, né, que Ni menos Ni' ao quadrado é igual a Ni ao quadrado menos 2 vezes Ni' mais Ni' ao quadrado. Ora, esse primeiro termo se cancela com este termo aqui. Este segundo termo, H2 Ni' ao quadrado, se cancela com este termo aqui. O que resta é menos 2 vezes H vezes Ni vezes Ni'. E aqui, neste termo, menos 2 vezes Ni vezes Ni', aparece H ao quadrado. Então, tenho este primeiro termo, o que sobra é menos 2 vezes H ao quadrado, vezes Ni vezes Ni', mais 2 vezes ME vezes C ao quadrado, vezes H, Ni menos Ni' é igual, esse termo aqui já foi cancelado, é igual a menos 2 vezes H ao quadrado vezes Ni vezes Ni' vezes cosseno do ângulo θ. Em primeiro lugar, eu vou cancelar este H aqui. Aqui eu tenho H e aqui eu tenho H ao quadrado. Eu vou passar este membro para o outro lado. Eu vou, então, encontrar que 2 vezes ME vezes C ao quadrado, o H eu já cancelei, vezes Ni menos Ni' é igual a 2 vezes H
vezes Ni, Ni', 2 vezes H, Ni, Ni', porque eu passei para o outro lado, e agora aqui eu tenho 1 menos cosseno θ. 1 menos cosseno θ. E agora eu vou dividir, né, pelo produto Ni, Ni', e eu também posso agora cancelar aqui este fator 2, né? Dividindo por Ni, Ni', eu vou encontrar que ME vezes C ao quadrado. Vou dividir também por H. Dividido por H. Vezes Ni menos Ni', Ni menos Ni', dividido por Ni, Ni' é igual a 1 menos cosseno θ. 1 menos cosseno θ. Vou agora efetuar essa divisão e agora o primeiro termo é igual a... Agora vou passar de novo o H para lá e dividir por M vezes C ao quadrado. Então, aqui eu vou encontrar que C sobre Ni', o primeiro termo, menos C sobre Ni é igual a H dividido por ME vezes C ao quadrado vezes 1 menos cosseno do ângulo θ. Ora, quem é C dividido por Ni? É o comprimento de onda. Portanto, lambda' menos lambda é igual a H, aqui na realidade só tem um C, H, dividido por ME vezes C, vezes 1 menos cosseno do ângulo θ. E esta é a expressão que deu a Compton o prêmio Nobel. Por quê? Eu consigo prever o comprimento de onda depois da colisão com o elétron. Uma vez conhecido o comprimento de onda antes, portanto, lambda' é igual a lambda mais isso aqui. Aqui eu tenho uma constante fundamental da física, que é a constante de Planck, H, dividido por ME vezes C. E, finalmente, aqui se obtém a dependência do comprimento de onda com respeito ao ângulo θ. Essa dependência é 1 menos cosseno do ângulo θ. E esse é, então, o resultado que nós obtemos levando em conta a colisão de um fóton com um elétron. O fóton, no final, vai ter um comprimento de onda lambda', onde lambda' é igual a lambda mais H sobre ME vezes C, 1 menos cosseno θ. E esse é o resultado que nós queríamos chegar, que é o resultado analisando a colisão de um elétron com um próton.